sua casa. Esta é a nossa casa. Agora vamos nos alimentar, né, amados? Quero chamar aqui o ministrante da palavra, o pastor William Tabernar. Nos dá a honra da sua presença neste lugar. Peço à amada igreja que fique em pé, em nome de Jesus. E também chamo aqui o pastor Oséias para estar orando pelo pastor William Tabernar. Glória a Deus, a paz do Senhor, amada igreja. Amém. Glória a Deus, esse amém não chegou no céu não. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Glória a Deus, vamos receber o nosso irmão, ministro da palavra, um grande homem de Deus. Aqui, ele esteve aqui fazendo um curso, não foi, pastor? Uma palestra, e eu aprendi muito com esse homem. Eu sei que hoje a igreja está de parabéns. Vamos orar. Nosso Deus e amado Pai, estamos aqui, Pai Celestial, na Tua presença, para Te apresentar o Teu servo, Pai, que vai ministrar a Tua palavra. Usa, Senhor Deus, o Teu servo como Tu tem usado sempre, Pai, e fala com a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, eu Te peço e Te agradeço. Deixa Deus Te usar, meu pastor. Graças ao bom Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, queridos. Abra comigo a sua Bíblia em Lamentações. Capítulo 1. Noite linda, abençoada, maravilhosa. Deixa Deus usar o nosso amado irmão do teclado aí. Fica à vontade, tá? Irmãos, quando você encontra Lamentações, que alegria poder retornar aqui a esta catedral abençoada, e muito se ouve de bênção, comentários positivos e edificantes da Assembleia de Deus, Praça da República. E que bom estar aqui hoje como servo, que bom estar aqui hoje para cooperar com os amados irmãos. Se estiver ao vivo, quem nos ouve também, quem nos vê, nos acompanha também, que Deus abençoe você. Tenho certeza que hoje à noite vai ser uma noite de bênção, de maravilha. Deus tem coisas para fazer. Lamentações, capítulo 1, queridos. Quem encontrou pode dar um brado de glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, no verso 1. Como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Versículo 2: chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que a amavam. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. O verso 11 diz assim: todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Deram eles as suas coisas mais estimadas, a troca de mantimento, para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Se você for para o capítulo 2, o verso 6 diz assim: demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta, destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento as festas e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Agora vá para o capítulo 3
e o verso 21, 22 e 23. Diz assim o verso 21: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Meus amados e queridos irmãos, a última vez que eu estive aqui, pastor Oséias, até agora, muita coisa aconteceu na minha vida, muita coisa aconteceu no meu ministério, e eu estou em uma fase da minha vida de reconstrução, de reorganização em todos os sentidos. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que alguns poucos meses atrás minha mamãe passou para a glória. E a ida da minha mãe para a glória foi uma ida muito dolorosa, pelo contexto qual se deu. Eu segurava na mão dela, eu estava falando com ela, e os dedos foram ficando roxos, eu fui perdendo, e naquele momento a sensação de impotência, ela entrou na minha vida de uma forma avassaladora, e isso gerou uma grande marca. E eu tenho passado desde então por retiros espirituais sozinho, refletindo, orando. E eu fazia isso de tempo em tempo, todos os dias indo ao cemitério. Desde o dia 8 de julho, todos os dias eu ia ao cemitério, literalmente falando, de domingo a domingo. E lá eu não falava nada, só dobrava os joelhos e eu orava e chorava e orava, porque não tinham palavras. Até que, no dia 2 de novembro agora, no dia de finados, eu fui ao cemitério como fazia todos os dias. A minha vida profissional deu uma pausa, a minha vida ministerial reorganizou-se. Algumas coisas precisavam se encaixar na minha cabeça, no meu coração. Mas no dia 2 de novembro eu cheguei no cemitério. Quando eu cheguei no cemitério, aquele dia foi diferente. Parece que quando eu cheguei lá, Deus já estava me esperando. Alguém chegou, colocou uma coberta, uma cadeira, eu sentei. Inclusive eu gravei um vídeo, coloquei nas minhas redes sociais. Naquele dia, naquele momento, aquele momento foi diferente. Naquele dia, eu sentir e ouvir muito fortemente a ministração do Senhor sobre a minha vida. E quando eu voltei do cemitério, eu fui abrir a Bíblia, e o Senhor me levou para esse texto. Esse texto. E desde então eu comecei a pensar o texto, a viver o texto, a respirar o texto, a aplicar o texto na minha vida. E quando a gente olha e vive um tempo de luto, e ainda estou vivendo o tempo de luto, o luto, ele é algo que marca. E quando examinamos a Bíblia Sagrada, eu não consigo encontrar na Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, um livro que seja claramente identificado como um livro de luto, que Lamentações de Jeremias. Que Lamentações de Jeremias de fato é lamentações mesmo, literalmente falando, é uma lamentação de Jeremias. E quando você olha para Lamentações, para esses 5 pequenos capítulos que estão, parece que emparedado entre 2 grandes profetas, que é o Jeremias e que é o Ezequiel. Quando você olha para um lado, você vê Jeremias. Quando você vai para o outro lado, você vê Ezequiel. E emparedado você encontra Lamentações na sua Bíblia Sagrada. E é um livro de luto. Se você examinar cada versículo, se você começar a espremer, você vai ver que só vai sair luto de Lamentações de Jeremias. Só que para você compreender Lamentações de Jeremias, é necessário que você recorra um pouquinho mais antes ao livro de Reis. E é necessário então que você abra a sua Bíblia em 2 Reis. Depois na sua casa você faz isso. E se você ler comigo o 2 Reis,
o capítulo 24, o verso 20, e também o capítulo 25 de 2 Reis, você vai encontrar a razão, o motivo, as circunstâncias que deram origem à lamentação de Jeremias, que foi exatamente a destruição de Jerusalém. Jerusalém foi como se atropelada, destruída, desfacelada. Obviamente, houve uma razão para isso. E a razão sempre está relacionada ao pecado. Sempre está relacionada ao momento em que Deus retira a sua mão, porque simplesmente um povo, uma geração optou por ir por outro caminho. Deus então momentaneamente afasta e parece que ele silencia. E sempre que isso acontece por permissão divina, existe uma destruição. Existe um tempo de luto. Eu não sei se você já foi no interior, eu gosto muito de interior. Eu sou oriundo desde criança eu frequento Salinópolis. Tem um interior lá chamado Cuiarana, que mora no meu coração, a vila do Cuiarana. E eu me recordo desde garoto, quando eu vou ao interior, sempre que posso, estou lá. Lá no interior, quando se quer preparar o solo, roçar, limpar, vão lá, tira aquele mato, espera secar e depois taca fogo no mato. E quando você volta, tempos depois, você sente aquele cheiro de cinza, sabe aquele cheiro de terra queimada? Aquele cheiro de que fogo passou por ali. E aquele fogo que passou por ali foi um fogo de momentânea destruição, naquele momento, naquele ambiente. Imagina esse contexto, imagina esse cheiro, imagina este cenário. Você tem agora um homem, um profeta, que se levanta e ele começa a olhar para a terra, com esse cheiro de queimado, com esse cheiro de destruição, e ele começa então a recitar as palavras que nós lemos aqui inicialmente. Como já em solitária cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora, chora, de noite as suas lágrimas lhe correm pelas faces, não tem quem a console entre todos. Os que amavam, todos os seus amigos, procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Aquele momento que você olha para a sua direita, você olha para a sua esquerda, e você simplesmente não consegue encontrar outra coisa que não seja afastamentos de ambientes, circunstâncias, pessoas. E naquele momento parece que a influência que uma geração tinha foi perdida. Parece que você fica momentaneamente perdido, literalmente sem chão. O luto faz isso com a gente. Mas é quando você olha o profeta agora, diante de um ambiente de choro, diante de um ambiente em que não tenho mais onde recorrer, a quem louvar, a quem clamar. Imagina os meninos agora sem esperança. Imagina agora os velhos de fato perdidos naquilo que um dia tinham ouvido lá atrás de Abraão, tinham ouvido lá atrás dos antigos, mas simplesmente parece que tudo agora estava perdido, sem nenhuma razão de ser, sem nenhuma razão de continuar. E parece que quando você olha hoje no dia atual para a televisão, para a mídia, para a sociedade, você vê tanta coisa ruim que você fala, meu Deus do céu, para onde estamos caminhando? Bem sabemos que Jesus está por vir, e eu creio que em breve Jesus voltará para buscar a sua igreja. Essa é uma certeza, uma convicção que paira sobre o meu coração, muito grande, muito grande. Mas o interessante é que o ambiente era de dor, o ambiente era de sofrimento, o ambiente era de perda, o ambiente era de destruição. O aroma era um aroma totalmente sem perspectiva, porque às vezes nós até tentamos nos envolver, mas parece que quando acaba a festa, quando acaba a programação, quando acaba o dinheiro,
quando acaba as amizades, elas começam cada um ir para sua casa, logo a realidade vem. E quando a realidade vem, a tristeza vem junto, a amargura vem junto. Muitas das vezes até mesmo a depressão começa a ser visitada no íntimo da pessoa. Mas é nesse ambiente, é nesse contexto, que um homem parece que consegue encontrar algo que não se encontrava mais no cenário. E quando eu leio atentamente o capítulo 1, quando eu leio atentamente o capítulo 2, onde você vê a tristeza de Sião, e ela está vindo de alguém que aparentemente não era para vir. E quando você lê o capítulo 2, você vai identificar que a tristeza, ela vem do Senhor. Ela parte do Senhor, e ela parte do Senhor porque a mão do Senhor naquele momento não estava mais, tinha momentaneamente se retraído. E automaticamente a destruição toma conta, a tristeza toma conta, os projetos parecem que não tem mais perspectivas, o plano parece que não tem mais razão de existir. É nesse ambiente que nós adentramos então ao capítulo 3. E o capítulo 3 é um capítulo sensacional, é um capítulo divino. É um capítulo em que pessoas que têm muita formação intelectual não conseguem perceber. É um capítulo que pessoas que têm muito conhecimento, sem querer, passa batido pela literatura e não conseguem entender a profundidade, porque o capítulo 3 é um capítulo de recomeço. O capítulo 3 é um capítulo em que o povo, ele é convidado a recomeçar. Repita comigo: o povo é convidado a recomeçar. E o recomeço proposto aqui pelo profeta é um recomeço que vai no íntimo da pessoa, porque é um recomeço que está relacionado a reconhecer o seu pecado. O que o profeta então começa a orientar o povo, a doutrinar o povo, é que reconheça o erro, reconheça o pecado. Mas espera aí, como assim? E o capítulo 3, ele caminha exatamente sobre isso. Eu sou um homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Aí você começa a ver o profeta caminhando no capítulo 3, nesse contexto, no contexto, espera aí, gente, nem tudo está acabado. O que eu estou aqui sendo trazido por Deus, aí o profeta diz, o que eu estou sendo trazido por Deus para trazer aos senhores é o seguinte: hoje há necessidade plena, nós temos dois caminhos a seguir. Um é literalmente dobrar os braços e ficar como estamos. Outro é decidir fazer alguma coisa. E é impressionante, sempre que você decide fazer alguma coisa, e essa alguma coisa está relacionado a atrair a visão de Deus para o negócio, há um agir sobrenatural de Deus. Sempre quando você decide fazer alguma coisa, e esta alguma coisa está relacionada a chamar a atenção do Senhor para o que você está fazendo, Deus, ele não se esconde, ele não deixa para lá, ele não vira as costas. É exatamente isso que o capítulo 3 vai narrar para a gente, vai mostrar para a gente. E é nesse ambiente, é nesse contexto. Imagina só você, o profeta chegando e reunindo todo mundo de Jerusalém ainda. Olha, os que ainda estão vivos, ainda os que estão aqui. Aqueles que perderam terra, perderam família, perderam ministério, perderam emprego, perderam o seu carro, perderam o seu casamento. Perdeu tudo que tinha que perder. Sentem, vamos conversar agora. E a conversa do profeta é o seguinte: essa conversa que eu vou ter com vocês é a seguinte: eu só reuni vocês aqui porque eu sei que o tempo presente é um tempo de destruição. Eu sei que o tempo presente é um tempo de luto. Eu sei que o tempo presente é um tempo de coisas que talvez a gente quer que passe. Aí o profeta começa a ministrar a eles. Porém, quero trazer a memória. Quero que vocês comecem a trazer a sua memória. Quero que todos comecem a pensar e não pensar qualquer coisa. Quero que todos vocês comecem a pensar algo que pode dar esperança. Por mais que esta palavra seja uma palavra alheia, perdida, por mais que essa palavra não seja uma palavra mais que esteja presente nas casas, nos lares aqui, mas eu estou aqui hoje para falar para vocês: voltemos a ter esperança. Há quem diga que a esperança é a última que morre, num jargão popular por aí.
No entanto, num dia, no momento em que nós entregamos nossa vida a Jesus, a nossa esperança não passou a ser em homens, em sistemas, em processos. A nossa esperança sempre está, sempre esteve e continuará em Jesus. É a nossa firme e convicta esperança. Então imagina só você, o profeta, reunindo o povo, falando assim: olha, nós estamos reunidos aqui e o tema da reunião é: voltemos a ter esperança. Imagina só você, monta um cenário de um ambiente de destruição. Imagina o profeta falando assim: olha, fecha os olhos. Aí todo mundo fechou os olhos. Começa a imaginar como éramos felizes na terra. Começa a imaginar como eram os banquetes em nossas mesas. Começa a imaginar como eram as bênçãos do Senhor sobre nós. Aí o profeta então começa a orientar o povo a começar a trazer a memória. Porque a partir do momento em que uma pessoa não consegue mais pensar, automaticamente ela está morta viva. Quando a pessoa não consegue mais visualizar o futuro, para ela qualquer coisa serve. Isso é muito perigoso. Porque quando qualquer coisa serve para você, Satanás então tem terreno para atuar, tem terreno para crescer. Mas Jesus nos trouxe aqui hoje, porque hoje é noite de posicionamento. E se levantar, colocar-se de pé, assumir uma posição, por mais que críticas venham contra você, por mais que levantes venham acontecer, é necessário nos dias de hoje, diante da igreja do Senhor, posicionamentos. E o que o profeta começa a falar ao povo é o seguinte: olha, atenção, o que eu quero que vocês entendam, ao trazer à memória de vocês a esperança, é que ao fazer isso, vocês estão se posicionando em tempos de crise, vocês estão se posicionando em tempos de fome, em tempos de doença, em tempos de mazela. Por mais que todo mundo pare para olhar as mazelas, as lutas, os problemas, a dor, o rancor, seja o que for, eu quero que vocês tragam à sua memória aquilo que ainda pode dar esperança, porque isso vai trazer vida para você, isso vai capacitar você, isso vai levantar você. Nós somos tendenciosos a olhar só as coisas ruins. A gente olha para alguém e fala assim: aquele irmão não vai, ele não tem potencial. Não, aquela pessoa não, aquela não. Não, aquele outro não, aquela data não vai dar certo. Não marca a festa nesse dia, porque não vai dar certo, é ruim, vai chover no dia. Existem sempre pessoas que olham o ponto negativo das coisas das pessoas. Mas Jesus nos trouxe aqui nesta noite, como falei no começo da mensagem, nem preparado estava, foi uma coisa que surgiu assim. Deus já sabia que nós estaremos aqui conversando sobre isso, só para que a gente venha nos sacudir, inclusive eu, falando assim: olha, o tempo que estamos vivendo é tempo de posicionamento. E a igreja tem algumas formas de se posicionar. Uma das formas de posicionamento de um homem de Deus, no culto dos homens, novembro dos homens, mês do meu aniversário, 5 de novembro. Uma das formas que nós temos de nos posicionarmos é quando a gente chega em casa, como cabra macho que somos, quando especialmente está todo mundo dormindo, a gente se levanta 2 horas da manhã e começa a levantar a mão dentro de casa e fala assim: aqui nesta casa tem um servo do Senhor que se levanta como autoridade neste lar. Eu estou aqui determinando nesta cozinha, que esta cozinha é do Senhor Jesus. Eu, como pai dessa família, eu como pastor desta casa, estou dizendo que esse quarto do meu filho é do Senhor Jesus. Eu estou aqui repreendendo todo espírito contaminante. Aí a pessoa começa a andar em casa. Eu não sei quantos homens já fizeram isso, mas isso é algo prazeroso demais, orar pela esposa quando ela está dormindo. É diferente, parece que o amor aumenta de uma forma gigantesca. A mulher está dormindo na cama, chega de madrugada, coloca a mão na cabeça e fala: Senhor Jesus, eu oro, no meu caso, eu oro pela Isabel, Jesus. Olha por Isabel, Senhor, derrama do teu poder sobre a Isabel, visita, ela nem sabe de nada, está dormindo. Vai saber agora, se estiver vendo ao vivo aqui. Senhor, olha por Isabel, Jesus. Eu vou no quarto, enquanto o Caleb, Senhor, olha pelo Caleb, guarda o Caleb, protege o Caleb. Olha pela Sofia, guarda a Sofia, protege a Sofia. Eu vou na porta e falo assim: Senhor, essa porta está guardada pelo Senhor. Nenhum mal vai entrar nessa porta aqui. Não tem poder para entrar nessa porta aqui. Não tem autoridade, porque aqui existe o homem de Deus nessa casa.
estou falando de interceder, proteger, trazer, prover, respeitar, amar, cuidar, zelar. Meu filho tem que aprender sobre educação vendo o pai sendo educado. Minha filha tem que aprender como é que um homem trata uma mulher vendo o papai tratando a mulher bem. Naquela casa tem um homem de posicionamento. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje à noite só para te sacudir e falar assim: olha, hoje à noite é para você sair daqui preparado para um posicionamento de cabra macho. Homem de verdade não é quem fala grosso com a mulher, não. Homem de verdade é quem se posiciona, fechando as arestas espirituais da casa. Aqui não pode ter aresta, aqui não pode ter, aqui não pode ter. Você vai fechando as arestas. Essa aliança aqui, nem todo mundo tem, obviamente, mas quem tem, é uma aliança de casamento. E aqui não é só um entre aspas anel, não, isso aqui é uma aliança. Diz muita coisa para quem valoriza. Esse negócio aqui, aliança, diz muita coisa. Essa aliança não é só aliança com uma mulher, ou a mulher com um homem, não. Ela é uma aliança que tem alguém no meio, e coloca as mãos em cima, e a Bíblia vai dizer que só separa. Escute, mediante algumas características, aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Esse instrumento aqui é um instrumento que não foi criado pela ciência, espiritualmente falando. Esse instrumento aqui, espiritualmente falando, foi criado pelo próprio Deus. Aliança. Quando eu coloco ela no meu dedo, aqui existe uma responsabilidade com o Caleb, que é meu filho de 12 anos, com a Sofia de 11 anos, com quem me conhece, com a igreja, com a sociedade. E se existe um tempo que estamos vivendo de guerra, eu não estou falando da Rússia, a Ucrânia, eu não estou falando de Israel com Hamas. Essa guerra sempre existiu, vai continuar a existir, porque a Bíblia nos aponta para ela, e eu sei muito bem que chegará um dia que a trombeta vai tocar, e a igreja vai subir, e o processo de Jeová vai se concretizar. Eu estou falando para você da guerra que você passa na sua casa, aquela guerra velada, aquela guerra que quando você começa a perder, é quando você acorda e não dá um bom dia para a família. Eu estou falando da guerra que você começa a perder quando chega do trabalho e não fala assim: oi família, cheguei, cadê o beijo do papai, cadê o beijo do marido? Quando você não faz isso, você está começando a mostrar que você é frouxo. Por mais que fale grosso, por mais que às vezes use a estupidez e a arrogância para mostrar que é o homem, o cabra macho, e quem manda é você, porque é você quem trabalha, você quem tem o dinheiro, você quem paga a conta, e mal você sabe que esse negócio é fichinha. Se Deus quiser, Ele tira você da jogada e coloca um outro cabra mais macho que você no teu lugar. Eu estou hoje à noite para falar para você de posicionamento. Eu estava ontem em um evento acadêmico, e nesse evento acadêmico, apresentações relacionadas à pedofilia, a coisas horríveis, agressões à mulher, que eu confesso para você que eu, como ser humano, eu tive que sair do evento umas 3, 4 vezes para tomar uma água, para respirar, aquilo me incomodava, meu Deus do céu. E de coisas que acontecem aqui, nos nossos bairros de Belém, aqui, perto da gente. Não é coisa do outro lado do mundo, não, é aqui perto da gente. Olha como a igreja precisa de um sopro. E eu não estou aqui hoje por um acaso. Jesus está soprando assim, ó, levantando homens machos. Mas não é para ir para academia não, malhar, para malhar. Não estou falando disso não, estou falando de caráter. Não, ele é macho. Ele compra e ele paga. Esse é cabra macho. Se ele diz que vai, ele vai. Se ele fala que não vai, ele não vai. Esse é cabra macho. Aquela pessoa que deposita tempo para amar quem merece ser amado. Cuidar quem merece ser cuidado.
respeita limites. Existem limites entre o homem e a mulher que precisam ser respeitados. Existem limites entre o pai e a filha que têm que ser respeitados. Existem limites entre o pai e o filho que têm que ser respeitados. Limites que quando uma pessoa está nesse mundão perdido, para ela isso e nada é a mesma coisa, não está nem aí. Mas quando a pessoa ela entende que ela foi chamada por Deus, esse homem então ele é cabra macho da peste. Ele se levanta, ele bate o pé, não em casa, para a mulher, para os filhos, ele bate o pé contra o inferno e fala assim: olha, Satanás, aqui nesta minha casa, a minha mulher, ela é protegida pelo Senhor, porque eu estou aqui para interceder por ela. Eu sou assembleiano há muito tempo, nasci em berço assembleiano, comecei a pregar muito jovem, na Comiadepa. Pastor Arthur Nunes Piedade tinha um grupo de jovens pregadores, isso por volta de 91, 92, faz um tempinho já. Eu estava lá com o menino andando pela igreja, cresci nesse ambiente de igreja, Assembleia de Deus, cresci. Já. Hoje a gente prega muito pelo interior, anda por aí, vem para ali, vem para cá, fica vendo. E é impressionante como nós temos percebido e visto um vento crescente de problemas extraconjugal. Não é no campo de futebol não, mas Jesus nos trouxe aqui hoje. Ele nos trouxe aqui hoje, sabe para quê? Para nos preparar, para que você pegue em arma se for preciso. Que isso, pastor? Não estou falando para você se armar com essa arma física não, sangue de Jesus. Eu estou falando para você começar a fazer uma coisa que às vezes as mulheres fazem, os homens fazem pouco. O que é, William? Isso aqui, ó. Eu cresci na Assembleia de Deus e sempre ouvi que o esteio da igreja é o círculo de... Mas quando você olha para a Bíblia, você olha um homem que fala assim: Senhor, tu só vai sair daqui quando me abençoar. O que é isso, pastor William? Isso é círculo de oração. Este é o conceito de círculo de oração. O Senhor só sai daqui quando o Senhor me abençoar. Isso é círculo de oração, inaugurado por um homem. Perceba, o culto vai terminar daqui a pouquinho, 2 horas da manhã, alguma coisa assim. Quando terminar, chegar na sua casa, quando você estiver entrando no seu lar e já tiver alguém dormindo lá, fica tranquilo, não acorda ninguém. Respeita o limite das crianças, respeita o limite da mulher se não estiver aqui, respeita o limite do cachorro se estiver latindo. É normal que lata, é um animal. Escute, a graça do Senhor tem que ser vista e percebida na sua vida em todas as áreas, até quando o cachorro late. Porque ser crente aqui com esse paletó é fácil, é legal, é bonito. Todos os homens estão gato aqui nessa noite. Mas sabe quando o carro fecha a gente? Sabe quando o cachorro começa a latir? Sabe quando o vizinho descrente está fumando aquele baseado lá perto de casa e chega a dar um cheiro de fumaça? E parece que toda a unção ficou na igreja. E quando chega lá, chega o velho homem, briga com o vizinho, briga com o cachorro, briga com o gato, chuta o lixo do vizinho, xinga o vizinho. Aí de manhã coloca um hino tão alto, que incomoda todo mundo, para que todo mundo saiba que ele é crente. Mas o Senhor me trouxe aqui, talvez pela última vez, só para nos sacudir e falar assim: olha gente, nós estamos precisando de um movimento de posicionamento de homens.
Homens que tenham a coragem de falar assim: olha, com todo respeito pela sua titulação, mas o senhor está em pecado. Eu tenho respeito pelos seus cabelos brancos. Tenho respeito pelos seus cabelos brancos. Mas essa decisão é uma decisão que fere a noiva do Senhor. E aí? Com um grau do respeito, o profeta então chama todo mundo, começa a colocar sentadinho um lado do outro, fala assim: olha, eu quero trazer a sua memória, que por mais que não tenha café hoje, mas um dia teve. Eu quero trazer a sua memória, que por mais que hoje não tenha um sapato com a sola inteira, só tem buraco lá, mas um dia você teve. Eu quero trazer a sua memória, que o Deus que abriu o mar vermelho ainda é o Deus que pode mudar essa história. Eu quero trazer a sua memória a um Deus que tem misericórdia de um homem fortão, deu o último sopro na vida dele, e ele matou mais filisteus na sua morte do que quando vivo estava. Eu quero trazer a sua memória que existe um Deus que é capaz de fazer a água brotar da rocha. Existe um Deus que é capaz de cuidar de um povo que por mais que passe 40 dias convertido em 40 anos, não deixa ficar um dia sem comer, porque vai ter maná. Eu quero trazer a memória que esse Deus ainda está vivo. Talvez Jerusalém esteja com cheiro de queimada, mas o Deus desta terra ainda está vivo. Eu estou convidando vocês, dizendo Jeremias, eu estou convidando vocês a reconhecer o pecado, a reconhecer o erro, a descer, a se humilhar. Faça isso, porque quando fizermos isso, aí imagina você uma reunião congregacional como essa, alguém levanta e fala assim: mas ô profeta, como é que nós vamos trazer a nossa memória se daqui a pouquinho o culto vai acabar e nós vamos embora para casa? E eu conversava com a minha filha hoje, dando uma aula de fé para ela, em uma situação. Tem 11 aninhos, mas é inteligente. Puxou para a mãe. Eu falei assim: filha, você acredita que 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma multidão? Ela falou: acredito, pai. Então, filha, então se você crê, esse mesmo Jesus que fez isso lá, faz isso nos dias de hoje, minha filha. Quero trazer a sua memória que esse Deus ainda está vivo. Quero trazer a sua memória que cegos ainda podem enxergar. Quero trazer a sua memória que paralíticos ainda podem andar. Quero trazer a sua memória que desanimados podem voltar a ter a alegria do céu sobre a sua vida. Quero trazer a sua memória que casamentos podem ser restabelecidos. Aí imagino eu, com a mente de pregador, alguém falando assim: profeta, me dá uma garantia que isso pode acontecer. Aí lá vem um profeta cheio de Deus, abrindo a boca e dizendo para todos que queriam uma prova: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A terra foi destruída, mas você não. E você não foi destruído, porque Jesus vai usar o teu posicionamento a partir de hoje para construir uma nova terra, para levantar, para restabelecer.
Existe uma Assembleia de Deus sendo reestabelecida pelo céu deste lugar nessa noite. Existe uma história, existe uma sociedade, existe um cenário, existem famílias, existem filhos, existem filhas que aprenderão o que é ser amado pelo pai, amado pela mãe, a partir desta noite. Imagina alguém falando assim: mas profeta, como é que Deus pode ter tanta misericórdia para tanta gente que está precisando? Aí imagina o profeta cheio de Deus, abrindo a boca falando assim: é simples. Mas por que é simples? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você nem era merecedor dela, mas ela vai alcançar você. Talvez você está aqui hoje à noite porque a sua mãe orou por você, porque o seu pai orou por... Talvez você está aqui hoje à noite porque um líder de jovens orou por você em 1996. Alguém orou por você, alguém acreditou em você, alguém teve esperança por você. Fique de pé comigo nessa noite, por favor. Nós vamos fazer um ato profético agora aqui. Mas não é para você fazer isso porque alguém está vendo. Não. É porque você entendeu a necessidade de ser um homem, com todo respeito, não questão sexual, falo homem no sentido de caráter, de posicionamento. Mulher, senhora, senhor, adolescentes, crianças. Vamos fazer um ato profético hoje à noite. Você vai assumir nesta noite a responsabilidade espiritual da sua casa, do seu lar e das gerações da sua família. Todos nós temos um sobrenome. Todos nós aqui viemos de um homem e de uma mulher. E esse ato profético agora é um ato profético em que homens e mulheres vão assumir posicionamentos. Quem é acadêmico vai assumir um posicionamento de, ao chegar amanhã na faculdade, sexta-feira, as pessoas vão olhar para você e falar assim: tem alguma coisa diferente com ela ou com ele. Porque existem pessoas entre nós que têm vergonha de dizer que é evangélico. Aí, tem vergonha de falar no trabalho que é crente. Tem vergonha de falar no meio da família, na rua que mora, que é servo do Senhor. Mas Jesus me trouxe aqui hoje à noite só para sacudir, sabe? Eu estive em um evento acadêmico esses dias que eu falei para você agora há pouco. E quando chegou a minha participação, eu comecei o evento acadêmico, era só gente ali bem posicionada academicamente. O menor era eu que estava ali. Quando eu cheguei ali, eu falei assim: senhores e senhoras, doutores, doutoras, uma boa tarde a todos os senhores. Eu me chamo William Tavernar. Eu sou pastor evangélico na igreja Assembleia de Deus. Irmãos, quando eu falei isso, você ouve portas se fechando assim, tchá, portas se fecham assim, ó, tchá. Depois da reunião, eu tentei falar com alguns professores, doutores, ninguém nem me atendeu. Estou falando sério com você. Tem artigos que eu escrevi para ser publicado em revistas que bloquearam. No momento em que eu comecei a gravar vídeos, eu era uma pessoa que pouco gravava vídeos evangélicos, só gravava vídeos técnico. Eu tinha um contrato de pós-graduação, que eu era professor, não vou falar o nome da instituição aqui, está sendo gravado, etc. Eu era professor de pós-graduação de uma grande instituição do Brasil. Inclusive, eu convido vocês a acessarem meu canal no YouTube, William Tavernar. Quando eu comecei a gravar vídeos, falando da Bíblia, pregando, impressionantemente, ontem,
Hoje é quinta, terça-feira. Terça-feira. Impressionante. Eu fui substituído na faculdade. Substituído, tirado, o professor foi contratado. E outras situações que a gente não está falando muito para não ter muito problema. Mas quando você começa a subir, e quando começa a falar assim, olha, eu quero que todos saibam aqui que eu não vou concordar com isso porque eu sou evangélico. Quando você começa a falar isso incomoda a vizinha que é de outra religião, incomoda o vizinho, começa a incomodar. Nesta hora, quem vai salvar você, escute, é o seu testemunho. Porque se você for um charlatão, vão passar por cima de você com rolo compressor. Mas Jesus nos trouxe aqui nesta noite só para nos encher da graça dele, da autoridade dele. E nós viemos a sair daqui motivados para ser grandes empresários desse estado, motivados a estudar o bacharelado, ao mestrado, ao doutorado, motivados para ocupar cargos nas universidades, motivados a ocupar cargos de reitoria nas universidades, motivados a ocupar cargos públicos. Escute que eu vou falar uma coisa para você: esqueça o dinheiro, ele é o princípio de todos os males. Enquanto, escute, a senhora vai testemunhar isso para o pastor Elber. Enquanto você estiver estudando para o concurso público, pensando na estabilidade do salário, você não vai passar. Você pode fazer o cursinho que for, preparatório que for, escute isso. Enquanto a sua visão estiver na estabilidade financeira, enquanto a sua visão estiver no salário fixo, a senhora, o senhor não vai passar. Mas no dia, no momento em que você começar a se preparar para os estudos, e você, primeira coisa, trazer Deus para os estudos. Como é que eu faço isso? Antes de você abrir o livro de direito constitucional, você fala: Senhor, eu vou agora ler esse livro de direito constitucional. Fala comigo, Senhor, e me faz entender esse conceito aqui. E você começa a estudar. Aí você começa a resolver questões. Senhor, vou resolver questões agora, me ajuda, me ilumina. Que o Senhor esteja comigo aqui, que não seja eu, que seja o Senhor. Aí você começa a responder as questões. Senhor, não é para mim, Senhor, não é para que eu seja exaltado, Senhor. Quando você começa, sabe, a criar um ambiente espiritual ao redor do que você quer, as portas vão começar a se abrir. Ah, pastor, eu quero ser um grande empresário aqui para mostrar que eu... Não mostra para ninguém não. Não, pastor, eu vou comprar aquele carrão porque aquela irmã tem que ver que não faça isso. Não venha cultivar no seu coração prosperidade para humilhar alguém. Não faça isso não. Faça isso não. Anda de ônibus, paga passagem de R$4, vai para um lado e para o outro. Deixa Jesus te usar como Ele quer. Deixa Jesus te levantar como Ele quer. Deixa Ele te encher como Ele quer. Eu estou a falar de posicionamento. Quando isso começar a acontecer, do nada você vai ser aprovado. Sei como é que pode, rapaz? E foi para aquele edital que eu nem estudei. É que sorte, né? Foi nisso, não. Jesus olha você nessa noite. Traga o céu para o seu casamento. Traga o céu para os seus boletos bancários. Pastor, eu estou devendo 5.000, só recebo 3. Pega o teu salário, tira o dízimo. Mas pastor, vai por mim. Vai por mim, vai dar certo. Ah, pastor, se eu pegar todo o salário e colocar, não vai pagar. Eu sei. Também tem um boleto para pagar, irmão. Eu sei como é que é esse negócio.
Mas tira. E fala: Senhor, por mais que não dê para pagar todo o compromisso que eu tenho esse mês, mas eu quero que o Senhor esteja comigo nesses boletos. No momento em que eu entregar lá na salva da igreja o meu dízimo, Senhor, na hora que eu colocar, Jesus está com você no negócio. Eu tenho um amigo que tem um carro, que me ligou desesperadamente há 10 meses atrás. Ele falou: William, meu carro vai para busca e apreensão, o que eu faço? Eu falo: a primeira coisa, calma. Calma, primeira coisa. Aí eu fui analisar as finanças dele, falei: meu Deus, o negócio é do estreito. E a primeira coisa que ele fez foi assim, que estava devedor, era no dízimo. Eu falei: não, amigo, não faça isso não. Mas você não é contador não? Tu não está vendo que não fecha? Eu sei, eu estou vendo. Mas não estou vendo como contador, estou vendo como pastor. Escuta isso aqui. Escuta, ei, presta atenção. Vai por mim, tira o dízimo. Fazem 11 meses. 11 meses. O carro está em busca e apreensão ainda. Ele me ligava um tempo desse atrás, toda semana. E agora? Vão me prender? Eu falei: calma. Fica tranquilo. Deus conhece a tua necessidade. Deus sabe para que serve o carro para você. Escuta. Tu é fiel no dízimo. Deus vai cuidar de você. Eu falava esses dias com esse amigo. Ele falou: William, não é que deu sorte. Como assim deu sorte? Eu fui para tal lugar, voltei, parei em 3 blitz, etc, tal, da PRF e tal, e o carro não ficou preso. Eu falei: não, escuta, irmão, não é sorte, não é... Chama-se a proteção de Deus para aqueles que decidem ser fiel à sua palavra. Escuta, eu não estou dizendo para você dar calote não é isso. Eu estou dizendo para você que é uma construção de melhoramento financeiro. E vai chegar um momento que você vai quitar esse compromisso do carro e você vai voltar para contar o testemunho. O carro vai ser quitado. Misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Imagina lá no céu agora, a gráfica do céu, rodando. É claro que é uma analogia que eu estou fazendo. A gráfica está rodando o quê? Misericórdia para você, 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 você, para você. E a única razão que explica, Senhor, o Senhor está aqui hoje à noite ainda, vivo, é porque elas alcançam você diariamente. Quando você acorda na cama da rede, coloca o pé no chão, antes de calçar o chinelo, as misericórdias já calçaram os seus pés primeiro, revestiram você de graça e de glória, e você está aqui hoje porque as misericórdias do Senhor é a razão, é a causa, é o fundamento de você estar aqui nessa noite, para bendizer, para exaltá-lo. Jesus se irou, mas não pecou. Escute, discernimento cristão, discernimento bíblico. Eu vou convidar você agora a se irar. Existem 2 momentos. Experimente viver isso para você confirmar. Existem 2 momentos que parece que o céu se abre. Impressionante. Um é quando estamos literalmente angustiados. A outra é quando você chega ao outro extremo da ira. Não é a ira de violência não é isso não. Não estou falando dessa ira não. Da ira divina. A ira de não aceitar. A ira de determinar. Mas é um determinar de dentro para fora. Não é de fora para dentro. É você determinar com autoridade assim, ó. Eu determino que a minha casa, Satanás não se atreve a entrar naquele lar.
E se porventura já se atreveu e entrou, vai sair agora. Não aceite a situação que está vivendo. Eu estou falando disso. De virar o jogo, de virar o cenário, de virar o ambiente. Eita Deus do céu. Não, pastor, mas já disse que não tem jeito. Quem disse? Não, foi o especialista. Mas o ambiente de hoje à noite, aqui deste lugar, é para incentivar você a respirar de dentro para fora. Falar assim, não, eu não aceito. Eu não aceito a minha vida financeira do jeito que está. Eu não aceito o casamento do jeito que está. Eu não aceito ver tal coisa do jeito que está. Eu não aceito. Isso vai mudar. Isso tem que mudar. Isso precisa mudar. Isso vai ser. É isso que eu estou falando disso. É essa ira que eu me refiro. É de não aceitar. Você agora vai ser um Jeremias. Vem cá, senta todo mundo aqui. Vamos sentar. Começa a trazer a memória. Aquilo que traz esperança aqui. Começa a trazer a memória. 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 À medida que você for entendendo o ato profético, você vai vindo aqui para frente, ocupando esse espaço aqui. A palavra alimenta. A adoração a Deus, ela é composta de corpo, alma e espírito. Essa junção aqui, ó. Você entendeu? Então assim, na hora em que alguém estiver cantando, você vai fazer o ato profético. E você vai vir até aqui à frente. Você vai ajoelhar, você vai ficar de pé, você vai sentar. É como você quiser, é você e Deus. Mas você não faz ato profético sem objetivo. Você vai vir aqui por alguém ou por alguma coisa. Você entendeu? Você vai vir aqui por alguém ou por alguma coisa. E você vai vir aqui com aquele espírito de revolta. Não, eu não aceito. Eu não aceito. Eu estou falando disso. Não aceito. Eu não aceito. Não, mas as estatísticas dizem. Eu não aceito as estatísticas. Feche os olhos. Santo Deus, amado Pai, a palavra não é minha, é sua. Eu não tenho capacidade de escrevê-la. Eu não tenho capacidade, meu Pai, de proferir a sua palavra sem que antes o Senhor, por misericórdia, ministrasse através de mim como canal nesta noite, Pai. E como autoridade do céu aqui nesse lugar eu te peço, Senhor, reserva agora uma comitiva de anjos para esse lugar. Onde houver homens e mulheres que passarão a fazer compromisso com o céu aqui nesse lugar.
Jesus me permitiu servir o exército por alguns anos. E de lá eu saí como primeiro tenente. E existiam algumas operações, algumas atividades militares que nós fazíamos, que nós tínhamos que mostrar coesão, força. Mas não existe força sozinho. Vem cá, 2 obreiros aqui para cima, rapidinho comigo. 2 obreiros, vem cá, 2 aqui. 2. Fica um do lado, outro do outro, por favor. Aí nós fazíamos assim, quando nós gostaríamos de segurar alguém que estava querendo adentrar ao nosso terreno. Escute. Sempre que alguém ou pessoas que querem invadir uma área que não é para invadir, que não pode ser invadida, a tropa se fechava. Isso é atividade militar. E nós fazíamos assim, no quartel. Assim, fecha. Isso. Aqui, ó. Isso, fecha. Aí o pessoal vinha e empurrava a gente. A gente podia ir para um lado, podia ir para o outro, mas ninguém passava. Entendeu o que eu falei? Entendeu? Pode ir para o lugar de vocês, obrigado. Faça isso agora aí. Repita com autoridade. Aqui o diabo não passa. Aqui na minha casa, na minha saúde, nas minhas finanças, o diabo não passa. Aqui não passa. Você entendeu o que você fez? Fecha aí. Curve sua cabeça agora. Banda pode tocar. Jesus, toca cada um que aqui está agora com uma unção.
irmãos, estou encerrando agora. Pode sentar, fique à vontade. Deus abençoe vocês. Se puder nos seguir nas redes sociais, YouTube, William Tavernar. William Tavernar. Jesus está soprando um vento de posicionamento. Tá bom? Entra lá no YouTube, William Tavernar. Segue no canal. Compartilha o vídeo. E vai ser bênção. Tá bom? Deus abençoe. Pastor Elber, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, pastor William Tavernar. Cadê pastor William? Muito obrigado, que palavra poderosa. Deus te use e te abençoe muito. Pastor William, nosso amigo pessoal daqui da nossa igreja também, fez um trabalho aqui abençoado e de excelência. Pastor William também, siga lá no Instagram ele, não, é no YouTube, né? Siga no YouTube, pastor William Tavernar. Ele tem projetos lindos, abençoados, faz um trabalho de excelência na sua área profissional e nos seus posicionamentos. Então siga lá ele, apoie ele, vá lá, curta, e eu sei que você vai ser muito abençoado, com certeza, por Deus. Ele também é contador, está na área trabalhando, William, como contador. Então, se você também quiser um contador, você pode procurar o pastor William Tavernar, que ele vai orientar a sua empresa. Ele também é consultor empresarial, ele trabalha com empresas de consultoria, e você pode segui-lo lá e acompanhá-lo. Assembleia de Deus da Praça da República.